Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o penúltimo vídeo desta playlist que eu estou gravando sobre teoria do conhecimento no ano de 2021. Nos vídeos anteriores, mais precisamente nos 3 vídeos anteriores, nós vimos como os internalistas tentam resolver o trilema de Agripa. Se você não sabe o que é internalismo, você deve assistir o vídeo cujo link eu coloco aqui em cima. E se você não sabe o que é trilema de Agripa, você deve assistir este outro vídeo cujo link eu também coloco aqui em cima para vocês. Então, as saídas possíveis para um internalista parecem se esgotar na dialética, para usar a terminologia do Laurence Bonjour, entre o fundacionalismo e o coerentismo. Mas nós vimos que tanto o fundacionalismo quanto o coerentismo padecem de problemas bastante graves. Por esse motivo, no vídeo de hoje, nós começamos a explorar uma via mais radical, que é a via externalista. A saída externalista para o trilema de Agripa é aquela preferida pelo Michael Williams. Nós vimos que o Michael Williams divide as respostas ao ceticismo em 2 grupos: respostas teóricas, que são justamente as respostas dos internalistas, são respostas que, digamos assim, aceitam os pressupostos do argumento cético, né? Procuram simplesmente dar uma resposta direta ao argumento cético, mostrando que o ceticismo, na verdade, não se segue de certas premissas ou que essas premissas não são verdadeiras. Então, no caso, o fundacionalista tenta mostrar que não é verdade, que a única maneira de interrompermos o processo de justificação é por uma pressuposição dogmática, né? Ele nega essa afirmação feita pelo cético, enquanto o coerentista tenta mostrar que nós podemos ter justificações holísticas de certas crenças que não envolvam uma circularidade viciosa. Então, ele também procura mostrar que o cético não entendeu bem essa possibilidade de uma justificação sistemática de crenças e pensou que havia círculo vicioso onde não havia. De toda maneira, eles não questionam a própria pergunta feita pelo cético, né? Eles não questionam a demanda do cético de que nós possamos oferecer razões para aquilo em que nós acreditamos e que essas razões estejam disponíveis para nós, acessíveis à nossa consciência. Por isso, são internalistas respondendo ao cético e por isso são respostas teóricas, respostas diretas e não respostas diagnósticas, que são justamente as respostas que questionam esse terreno em que o cético circula, questionam os pressupostos do argumento cético. Então, aqui nós falaremos primeiramente de 2 dimensões da justificação epistêmica, para depois explicarmos quais são exatamente os pressupostos do argumento cético no trilema de Agripa que o Michael Williams pretende negar. Então, primeiramente, nós temos que entender que quando falamos da justificação de uma crença, nós podemos estar falando da nossa responsabilidade epistêmica, a justificação entendida, então, de uma maneira pessoal. Aquela pessoa que não sai acreditando em tudo só porque ela recebeu um link pelo WhatsApp ou só porque alguém falou alguma coisa num grupo do Facebook, né? Ou porque os amigos dela estão todos fazendo aquele tipo de afirmação. Então, essa pessoa que de fato considera as evidências que ela deveria considerar
antes de formar uma crença e considerar essa crença como verdadeira, é uma pessoa que tem responsabilidade epistêmica. Ela faz o que ela deveria fazer antes de formar crenças, no processo de formação de crenças. Mas uma outra questão é a justificação entendida de uma maneira objetiva, né? A chamada justificação evidencial, quer dizer, aquelas razões que podem ser citadas na justificação de uma crença. Então, um aspecto da justificação é pessoal, tem a ver com como o indivíduo se portou, com a conduta do indivíduo na formação da crença, e o outro aspecto é objetivo, tem a ver de fato com quais são as evidências que fundamentam aquela crença, que justificam aquela crença. Nós temos que entender esses dois aspectos como dois aspectos distintos para entendermos qual será a crítica do Michael Williams ao ceticismo. Assim, a crítica do Michael Williams ao ceticismo consiste justamente na denúncia do que ele chama de um viés evidencialista, ou seja, a justificação pessoal, a responsabilidade epistêmica é subordinada à justificação evidencial ou objetiva. O cético, então, dá precedência para a justificação evidencial, torna a justificação pessoal dependente dela. Por isso, o viés evidencialista. E justamente o cético considera que essa evidência que precisa existir para que uma pessoa tenha sido epistemicamente responsável, por isso a justificação pessoal depende da evidencial. Você só diz que a pessoa foi epistemicamente responsável se ela puder citar uma evidência. Então, além de tudo, existe um viés internalista também. A responsabilidade da pessoa fica atrelada à capacidade dela de citar evidências quando ela é desafiada tanto. Ela sempre tem que citar as evidências que justificam as suas crenças. Então, isso de antemão já exclui o externalismo. O externalismo é justamente aquele tipo de teoria do conhecimento, de teoria epistemológica, que diz que um sujeito pode ter conhecimento sem que esteja disponível para ele a razão da verdade da sua crença, sem que ele tenha essa capacidade de citar a evidência que justifica a sua crença. Então, parece que na própria formulação do trilema de Agripa, do argumento cético, já está implicado o internalismo e a negação do externalismo. O cético está como que dizendo o seguinte: se você for externalista, então não tem como você afirmar o conhecimento, não tem como haver justificação externalista de uma crença. E por esse motivo é que o Michael Williams afirma que o problema é o próprio pressuposto pressuposto do cético, que é esse pressuposto evidencialista e internalista. Nesse sentido, tanto o coerentismo quanto o fundacionalismo aceitam jogar o jogo do cético. Então, eles aceitam essa exigência de fundamentação prévia e procuram mostrar justamente uma prova positiva das nossas crenças para que elas possam ser consideradas justificadas. Já o contextualista nega essa exigência de fundamentação prévia e nos diz exatamente que em certos contextos nós podemos considerar as nossas crenças justificadas, digamos assim,
by default, né? Elas já vêm justificadas de fábrica, digamos assim, né? Elas já estão justificadas por serem como são. Não era mesmo de se esperar que essa pessoa tivesse a capacidade de citar uma evidência para a sua crença, porque não seria razoável exigir isso dela. Naquele tipo de contexto, é legítimo que ela forme esse tipo de crença sem ter que citar as razões para tanto, sem ter uma prova positiva. Basta que essas crenças não tenham nada que deponha contra elas. Não existe nenhum problema com essas crenças, nenhuma crítica que de fato tenha surgido, uma crítica bem embasada que não tenha sido respondida. Então, na ausência de uma refutação, na ausência de uma contestação plausível, o sujeito ele é responsável se ele considera sua crença justificada, mesmo sendo incapaz de citar provas positivas para sua crença. Essa é a diferença fundamental entre o contextualista e o coerentista e o fundacionalista, né? O coerentista e o fundacionalista têm algo em comum aqui, né? Que é justamente essa ideia de que a pessoa, para poder ser considerada um sujeito do conhecimento responsável, né, para que ela possa ser uma pessoa epistemicamente responsável, ela tem que ter a capacidade de sempre dizer o que prova aquilo em que ela acredita. Qual é a prova para aquilo em que ela acredita? E o contextualista diz não, em certas situações a pessoa não precisa ter essa capacidade, porque também não existe nada que prove que aquilo em que ela acredita é falso. Quer dizer, é como se você pensasse aqui, né, numa estrutura jurídica, em algo, como se as nossas crenças estivessem num tribunal. Então, a princípio, não é você que tem que provar que as suas crenças são inocentes. É aquele que critica que tem que mostrar que existe uma dúvida razoável, né? É como se você levasse as suas crenças a julgamento e nesse julgamento você não tem que mostrar que essas crenças são verdadeiras. Quem duvida disso é que tem que mostrar quais são os seus fundamentos para duvidar e provar que essa dúvida é razoável, que faz sentido questionar, né? Então aqui o cético do trilema de Agripa é comparado a esse promotor do mundo jurídico, do domínio do discurso jurídico. Como promotor, ele não pode exigir que a gente prove a nossa inocência, né? Ele é que tem que mostrar que existem evidências que devemos levar em consideração, que mostram que nós não somos inocentes. Então, o ônus da prova, esse é o ponto, é transferido. O ônus da prova passa justamente para o lado do cético. O cético tem que provar a razoabilidade da dúvida dele, tem que mostrar que nós de fato agimos mal por não termos reconhecido um fator contrário à nossa crença que estava presente no contexto e que era relevante. Não somos nós que temos que ficar o tempo todo mostrando qual é a prova daquilo em que nós acreditamos. Então, acho que essa analogia com o mundo jurídico que o Michael Williams chega a fazer em alguns textos, né? Sobretudo num livro introdutório que ele tem, a Teoria do Conhecimento, cujo link eu posso colocar na descrição desse vídeo, né? Então essa analogia me parece bastante elucidativa para que a gente consiga então compreender melhor o diferencial do contextualismo como epistemologia. Então você pode notar que o contextualismo inverte a ordem dos aspectos da justificação.
Agora é o aspecto objetivo que depende do subjetivo. O subjetivo é que tem precedência. O que está em jogo aqui é se o sujeito se portou como ele devia ter se portado naquele contexto, na formação de crença que ele formou. Então, ele tem que ter uma abertura à correção, à eliminação de erro, né? Ele tem que ser um falibilista, o contextualismo contém o falibilismo, né? Só que ele não tem que partir do pressuposto de que, se ele não puder mostrar a fundamentação da crença dele, então ele não tem o direito de ter essa crença. É isso que é negado, basicamente. Essa ideia, de um lado, é inspirada por um filósofo contemporâneo chamado Robert Brandon, mas também tem a sua origem no ceticismo da Grécia Antiga, no ceticismo acadêmico, que fala justamente dessa ideia de que podemos ter um assentimento cético, né? O cético pode assentir com o conteúdo de certas crenças, desde que não existam razões contrárias, né? Aquilo que em inglês chamam de defeaters, né? As razões revogadoras, razões que consigam mostrar que nossas crenças não são verdadeiras. Então, a ideia é que, na ausência desses defeaters, dessas razões revogadoras, você haja bem ao dar o seu assentimento para alguma proposição. E isso o ceticismo acadêmico já comportava em linhas gerais. Por isso é uma teoria inspirada pelo ceticismo acadêmico e pelo Robert Brandon. Nós podemos entender melhor com um exemplo, talvez, né? Essa ideia de que aquele que contesta é que precisa se justificar. Ele é que tem o ônus da prova. Quer dizer que ele é que precisa mostrar a razoabilidade desse pedido de justificação para a sua crença. Nós já sabemos, né? Já vimos justamente que o trilema de Agripa começa assim. Alguém pergunta por que você acredita naquilo em que você acredita. Você diz acreditar no que quer que seja e te pedem a razão para isso. Se você não puder citar essa razão, de acordo com o trilema de Agripa, você não pode afirmar o seu conhecimento do que quer que seja. Então, aqui está em jogo que quem pede essa razão é que tem que ter um motivo para isso. Então, esse pedido de uma justificação tem que ser um pedido motivado. E eu acho que um exemplo esclarece isso. Imagine que eu esteja no supermercado, vou lá, pego um vidro de azeite da prateleira e alguém me pergunta o que eu estou fazendo. Eu digo, estou comprando azeite, né? Aí a pessoa ainda me pergunta, como que você sabe que isso é azeite, né? Como se não fosse evidente, está escrito no rótulo, etc, né? A própria embalagem, a própria transparência da embalagem até já me permite ter uma visão, ainda que parcial, do produto. Então a pessoa vai lá e me pergunta como é que eu sei que o que tem dentro daquele vidro de fato é azeite. Como se eu precisasse ter levado aquilo para um laboratório, ter feito testes, ter procurado até qual é o conceito exato de azeite, que formulação um óleo deve ter exatamente para que ele possa ser chamado de azeite de oliva puro, né? E parece que se eu não tiver feito tudo isso, então eu não posso afirmar que eu estou comprando azeite, porque não tem como eu saber que aquilo que tem no vidro de fato é azeite. Então parece que se uma pessoa me interpelar nesse sentido dentro de um supermercado, eu tenho o direito de achar que é essa pessoa que tem algum problema e não eu. Eu tenho a devida responsabilidade se eu estou num supermercado que tem um certo prestígio, um certo reconhecimento, né? Um supermercado que não é clandestino nem nada assim. Parece que eu posso afirmar que eu estou agindo com responsabilidade epistêmica por não ter me precavido tanto e levado esse produto para o laboratório antes de afirmar que o que tem ali é azeite. E a pessoa que está me questionando é que parece que não bate muito bem, né? Parece que tem algum problema com essa pessoa por fazer esse tipo de questionamento. Mas é claro que hoje em dia, né, com a internet e tudo isso,
e a facilidade que as pessoas têm para se comunicar, surgem muitas teorias da conspiração. Essas teorias da conspiração ficam pululando o tempo todo, né? E isso faz justamente, né, ter uma relação com isso que a gente está discutindo, porque parece então que nunca é legítimo simplesmente confiar em um processo de formação de crença que ocorra tão espontaneamente. Então parece que eu sempre teria que estar justamente atenta a razões contrárias, procurando essas razões contrárias. Em outras palavras, parece-me que a própria natureza de uma teoria da conspiração consiste na negação disso que está em jogo no contextualismo, que é essa estrutura de crenças que ficam justificadas by default, até que surja uma boa razão para que eu duvide daquilo que eu acredito. Então parece que o conspirador, ele quer sempre nos dizer que existem essas razões contrárias e que antes de formar as minhas crenças eu tenho que dar conta dessas razões contrárias. A pessoa que tem uma tendência, uma inclinação a essas teorias da conspiração, parece que tem justamente uma inclinação a negar a possibilidade de que crenças sejam justificadas by default, de que crenças estejam naturalmente justificadas. Parece que você só é racional se você responder a todo tipo de razão contrária que poderia passar pela cabeça de alguém, né? Você nunca pode simplesmente confiar. Parece que você é uma pessoa que não é racional, não é crítica o suficiente se você adota essa estrutura de crenças by default e cobra uma motivação para levar em conta uma razão contrária. Ou seja, se você aparece no mercado e diz que eu devo duvidar de que ali tem mesmo azeite, eu quero saber de onde vem essa suspeita, eu quero saber quem fez que denúncia. Existe alguma denúncia de que estão falsificando azeite? Quem fez essa denúncia? Encontraram azeites adulterados especificamente naquele mercado, especificamente daquela marca? Quer dizer, quais são as minhas razões para acreditar na possibilidade de que esse azeite esteja adulterado? Se eu não tenho razões, eu posso simplesmente acreditar que aquilo é azeite, né? Não tem sentido agir sob uma outra crença qualquer. Então, parece que esse mundo em que a gente está habitando hoje, dos teóricos da conspiração, é o oposto disso, né? Isso que eu estou tentando passar para vocês. Parece que a ideia é que nunca possamos acreditar em nada by default e que sempre existe alguma fonte, por mais remota que seja, de uma razão contrária. Se alguém menciona uma razão contrária, então essa razão já deve ser levada em consideração, e se você não consegue refutar, afastar essa crítica, você não pode continuar com as suas crenças. Então, não preciso nem citar o potencial de distúrbio social, até os problemas práticos que decorrem dessa postura anticontextualista dos teóricos da conspiração, das pessoas que têm mania de conspiração o tempo todo. Porque parece que nós não conseguiremos jamais dar conta de afastar toda e qualquer razão contrária, de sempre oferecer uma prova positiva para tudo aquilo em que nós acreditamos, né? A ideia aqui é justamente que, se nós entrarmos nessa de que só temos o direito de acreditar, só somos responsáveis em acreditar no que quer que seja, se formos capazes de dar uma prova positiva que refute qualquer razão contrária em que uma pessoa seja capaz de pensar como algo logicamente possível, então nós vamos voltar justamente para os problemas do fundacionalismo e do coerentismo, e nós nunca vamos conseguir acreditar em nada. E o problema de você não acreditar em nada é que você pode acreditar em qualquer coisa também, né? Já não faz diferença alguma qual crença você tem. Isso
Isso é algo que nós já vimos também na nossa aula sobre o ceticismo. O problema de um ceticismo tão radical, como me parece ser o ceticismo contido nas teorias da conspiração, sobretudo no comportamento das pessoas que ficam aderindo a uma teoria atrás da outra, né? Tem essa inclinação a pensar em termos de conspiração, é justamente que essas pessoas adotam um ceticismo radical e o ceticismo radical acaba minando as bases do próprio ceticismo prático, de uma própria atitude mais crítica perante as nossas crenças. Porque na medida em que eu não consigo nunca mostrar que uma crença está bem justificada e é conhecimento, e eu não vou conseguir se eu voltar para a via internalista, a via da exigência de justificação prévia, então também eu posso acreditar em pouca coisa, né? Posso acreditar que a Terra é plana, eu posso acreditar que os chineses colocam chips na minha vacina e estão agora me controlando lá da China, né? Então, enfim, qualquer maluquice passa porque justamente não tem mais como a gente provar o que quer que seja, né? Então, me parece que o que o contextualista está fazendo aqui, no final das contas, é um chamado ao bom senso, né? Um chamado para essa ideia de que é normal agirmos e é salutar agirmos como agimos normalmente, né? Então essa seria, me parece, a formulação mais adequada. Isso que a gente faz normalmente, de estando em certos contextos, termos certas crenças, é aquilo que também devemos fazer, não tem qualquer problema com isso, não tem nada de errado com isso. Se você acha que tem alguma coisa de errada com uma crença em particular e que uma crença ou outra crença em particular precisa de uma justificação, você que tem que mostrar primeiramente qual é a motivação desse seu desafio. Por que tem algum problema com isso em que eu acredito que no contexto seria aquilo que é natural em que eu acredite. Então aqui nós estamos vendo que as nossas crenças, elas não podem ser justificadas ou desafiadas em bloco. Por isso, contextualismo, né? Trata-se sempre de alguma crença particular em específico, uma crença concreta, se ela está ou não bem justificada, considerando a situação em que ela é formada. E isso muitas vezes também sofre a influência dos nossos interesses, né? No meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse na pureza do azeite que justifique o meu investimento em mandar esse azeite para um laboratório para ser testado, né? Os recursos que seriam demandados não compensam tendo em vista os meus interesses. E é por esse motivo que eu posso ser considerado uma pessoa epistemicamente responsável, simplesmente aceitando a pureza do azeite sem uma prova laboratorial. Mas existem certas condições, justamente existem contextos em que nós temos razões para sermos mais exigentes. Um exemplo do Michael Williams acho que esclarece isso muito bem, né? Ele diz assim, uma pessoa está na casa de outra e ela precisa saber quando passa o próximo ônibus para que ela vá embora. Então ela pergunta para esse amigo, para o dono da casa, né, qual o horário do próximo ônibus. Bom, normalmente, se a pessoa diz qualquer coisa, você acredita, né? Se a pessoa disser, eu passo o próximo ônibus daqui 15 minutos, ou passa daqui 30 minutos, seja lá qual for a resposta, né? Na medida de uma certa razoabilidade, né? A gente tende a acreditar no que essa pessoa falou, porque ela mora ali, etc e tal. Mas existem certos contextos em que tem mais coisas em jogo. Pode ser que eu esteja saindo dali para fazer uma entrevista de emprego. Pode ser que esse emprego seja a oportunidade da minha vida, aquilo que pelo que eu estou esperando a minha vida toda. Então, nesse caso, simplesmente perguntar quando passa o próximo ônibus
pode não ser muito adequado. Pode ser que a pessoa responda daqui 30 minutos e tinha um ônibus daí 5 minutos que eu preferia ter pego, né? E eu vou perder esse ônibus que era melhor para mim por conta da informação equivocada. Então pode ser que num contexto assim, que existe mais em jogo, mais interesse, na verdade, de uma certa crença, então eu vou procurar outras fontes, eu vou até talvez ligar para a companhia. Pode ser que o meu amigo tenha uma tabelinha impressa com o horário de ônibus, mas aquilo pode estar desatualizado. Então aí eu começo a pensar em razões contrárias, e essas razões contrárias, essas alternativas, elas são relevantes, essas possibilidades de erro são relevantes justamente considerando o meu interesse em estar certa, em formar uma crença correta naquela situação. Então, o interesse, ele também é determinante das alternativas que são relevantes. Eu pergunto para o meu amigo, mas o meu amigo pode estar errado, o meu amigo pode não usar o ônibus com tanta frequência naquele horário. A tabela que ele me mostra, sendo uma tabela impressa, pode estar desatualizada. Então eu posso achar que é o caso de eu ter que ligar para a empresa e perguntar mesmo qual é o próximo ônibus, se naquele dia em específico não ocorreu nada que tenha alterado os horários de ônibus. Mas tudo isso só se justifica, esse meu comportamento só tem que ser assim por causa do interesse especial que eu tenho em estar num determinado lugar no horário certo e, portanto, de não perder o ônibus. Sem esse interesse, eu seria uma pessoa o quê? Neurótica? Qual seria o termo adequado para classificar alguém que não tem nenhum interesse especial e faz tudo isso, né? Faz o amigo aparecer lá com uma tabelinha do horário, liga para a companhia simplesmente porque tem que pegar um ônibus para ir embora para casa, não tem horário, não tem nada, e liga para a companhia para se certificar do horário de ônibus. Essa pessoa é alguém que tem um problema, né? Eu não sei exatamente qual é o problema, eu não sou psicóloga, mas nós acho que diríamos corretamente, segundo o contextualista, que tem alguma coisa de errado com essa pessoa. Então essa é, digamos assim, a essência do contextualismo. Essa ideia de que para duvidar você precisa ter uma explicação alternativa, né? Ou seja, por que o meu amigo está me dizendo que o ônibus vai passar daqui meia hora, né? Porque ele tem uma tabela desatualizada que está dizendo isso. Isso é uma alternativa, uma explicação alternativa para isso que o meu amigo está me dizendo. Mas eu só tenho que considerar essa explicação alternativa relevante, né, se valer de fato a pena, se eu tiver uma boa razão para isso, uma motivação. Então eu tenho que considerar se as alternativas são razoáveis, se elas são relevantes e por que são. Essa me parece ser a essência do contextualismo. Aqui, com base nesse meu último exemplo, né, quando eu falei de uma alternativa relevante que explique, né, essa minha evidência de uma outra maneira que não a verdade da minha crença, quer dizer, pode ser que o meu amigo esteja me dizendo algo não porque é verdade que o ônibus vai passar mesmo dali a meia hora, mas porque ele teve acesso a uma fonte desatualizada que dizia isso para ele. Então, quando eu considero alternativas, cenários alternativos que explicam uma evidência e mostram que essa evidência, então, não justifica a verdade de uma determinada crença, né? Isso já se conecta com a relação disso que a gente está discutindo, do contextualismo, com o ceticismo cartesiano. O ceticismo cartesiano é um ceticismo que é explicitamente desconectado dessas preocupações cotidianas. Quando Descartes elabora o experimento mental do gênio maligno, o que o Descartes está fazendo é justamente
partindo para um recurso metodológico que não é, que muda o registro mental dele, digamos assim, que faz com que ele não aceite aquilo que normalmente ele aceitaria em cada contexto. Então, Descartes explicitamente está dizendo, se eu voltar para os meus afazeres, né, se eu voltar para as minhas preocupações práticas cotidianas, eu vou voltar a acreditar. E para que eu não volte a acreditar, eu vou pensar no gênio maligno, eu vou pensar que existe um gênio que está adulterando as minhas crenças, colocando, ou melhor dizendo, colocando ideias na minha mente com uma aparência de evidência, né? Quando na verdade essas ideias não são boas evidências para que eu forme crenças. Então, essa é uma alternativa, é uma possibilidade, é claro, logicamente é possível. É possível que agora eu esteja acreditando que eu estou em frente a uma câmera no meu escritório gravando uma aula, porque o gênio maligno colocou diversas impressões, né, na minha mente, ele colocou diversas imagens, diversas sensações na minha mente que não são oriundas da realidade. Então, isso é uma explicação alternativa para essas percepções que eu estou tendo e pelas quais eu estou fundamentando a minha crença de que eu estou realmente aqui. Então, eu acredito que realmente estou no meu escritório gravando um vídeo por causa de certas sensações, mas há uma maneira alternativa de explicar a origem dessas sensações. Em vez de vir da realidade, essas sensações podem ser provenientes da ação do gênio maligno. Mas essa é uma explicação estapafúrdia. É isso que o contextualista dirá, e me parece que isso é o que a maioria das pessoas normais tende a pensar, né, quando estuda esse texto cartesiano. Então, o contextualista ele está dizendo o senso comum está certo, nós não precisamos fazer um empenho filosófico para levar essa alternativa a sério, não devemos levar essa alternativa a sério. Ela é remota, ela não é devidamente motivada, né? Então é assim que o contextualismo responde também ao ceticismo cartesiano e não apenas ao trilema de Agripa, né? O ceticismo, melhor dizendo, o contextualismo, ele diz perante o trilema de Agripa que o indivíduo não precisa ter a posse da prova positiva de tudo em que ele acredita. Eu esperei o avião acabar de passar para dizer que para o cético cartesiano, o contextualista diz que você não precisa levar a sério toda e qualquer alternativa que seja logicamente capaz de explicar as evidências para a verdade das suas crenças. Você só precisa levar a sério aquelas alternativas que se mostrem relevantes no contexto, bem motivadas no contexto da crença. Isso significa também dizer, né, uma afirmação que o Michael Williams faz, é que o ceticismo cartesiano ele tem um compromisso com um realismo epistemológico. O que é esse realismo epistemológico? É a ideia de que cada crença, então, ela tem um certo status epistemológico que depende do seu próprio conteúdo proposicional. Então, é um status fixo, invariável, né? Toda crença tem um conteúdo proposicional, esse conteúdo é de determinado tipo. E conteúdos desse tipo precisam de evidências de um outro tipo, de um tipo também passível de ser definido e fixado independentemente do contexto. Então, existem status epistêmicos, né, e relações epistêmicas invariáveis entre as nossas crenças, conforme o tipo da nossa crença. Enquanto Michael Williams, como contextualista, está dizendo que a necessidade de oferecermos justificativa e quais justificativas são aceitáveis para cada crença é variável, varia conforme o contexto.
Em um contexto, eu aceito que é verdade e estou certa em aceitar que é verdade, que o ônibus passará em 30 minutos, porque o meu amigo afirma isso. Em outro contexto, eu só posso ter uma justificação boa para essa crença se eu tiver me certificado de que o meu amigo não está equivocado, procurando contato com a própria companhia que controla então a passagem desse ônibus. Então é o contexto que diz o que justifica, qual justificação é necessária para uma crença. E no realismo epistemológico é o oposto. No realismo epistemológico, isso é completamente independente do contexto. Por isso que o Descartes pode falar em bloco, né, das nossas crenças. Ele começa as meditações criticando todas as crenças de um determinado tipo. As crenças empíricas particulares, crenças na existência de objetos particulares. Note que ele trata disso em bloco, né? E aí ele mostra em bloco as razões para duvidarmos das crenças empíricas particulares, com base justamente no argumento do erro dos sentidos, né? Nossos sentidos não são confiáveis, então eu vou considerar que eles podem me enganar sempre e com isso eu afasto em bloco um tipo de crença, as crenças empíricas particulares. Depois, o argumento do sonho afasta as crenças empíricas também gerais, né? Porque se eu estiver sonhando, não apenas eu posso ter uma crença na existência de um determinado objeto que não seja uma crença verdadeira, mas eu também posso fazer vários conceitos de novos objetos que na verdade não existem, né? Então, só as ideias mais simples passam pelo crivo do argumento do sonho. Se eu estiver sonhando, ainda existe a cor vermelha, né? Se eu estiver sonhando, 2 mais 2 é igual a 4. Então, as verdades matemáticas, as verdades mais simples ainda sobrevivem em bloco ao argumento do sonho. Por isso que ele mobiliza o gênio maligno, para que ele possa atacar até as verdades mais simples e elementares, até aquilo que seria verdade mesmo se eu estivesse sonhando pela minha vida toda. Então veja que a progressão da dúvida cartesiana está justamente relacionada com esse realismo epistemológico, com essa ideia de que existem tipos de crença que precisam receber um determinado tipo de justificação em bloco e podem ser criticadas também em bloco, né? As alternativas que eu penso para explicar as evidências que eu tenho para essas crenças são alternativas que apenas precisam ser logicamente válidas. Elas não precisam ser plausíveis no contexto específico da crença. Nesse mesmo sentido, você pode notar também que quando Descartes começa a sua via mais construtiva nas meditações, quando ele parte do cogito para esse movimento em que ele irá refazer tudo que ele destruiu no conhecimento, né? Então ele começa também seguindo uma ordem de razões. Então veja que primeiro Descartes fez um movimento completamente destrutivo, progressivo, né? Começa pelas razões empíricas, começa pelas crenças empíricas mais particulares e termina nas crenças mais abstratas, nas crenças mais intelectuais, nas próprias crenças sobre verdades matemáticas, né? Tudo isso é destruído em uma progressão da dúvida. Depois ele começa a refazer, e eu até acho isso bem interessante, né? O que ele demorou mais para perder, aquilo que ele destruiu por último, que são as verdades intelectuais, abstratas, é aquilo que ele resgata primeiro.
e aquilo que ele tem mais dificuldade para resgatar é aquilo que foi mais fácil de destruir, né? Justamente as crenças empíricas particulares. Mas aqui sempre existe uma ordem de razões, seja para destruição, seja para reconstrução. Então, do cogito, ele reconquista a verdade das ideias claras e distintas. A partir disso, ele tem a verdade de Deus, e só depois de obter a prova da existência de Deus é que ele pode passar a uma tentativa de resgatar as verdades empíricas. Então isso tem que seguir uma ordem, justamente porque são tipos epistêmicos que teriam uma relação invariável. Em qualquer contexto, essa seria a ordem da prova, né? Então isso é que é o realismo epistemológico, o invariantismo que o contextualismo ataca. Então eu espero que vocês tenham tido uma boa noção do que é contextualismo com base no vídeo de hoje. E no próximo vídeo eu falo de um outro tipo de externalismo, mas também bastante relacionado com o contextualismo, que é propriamente o confiabilismo, né? De certa forma, externalismo e confiabilismo são quase que sinônimos. Todo autor externalista tem algo de confiabilista. Então eu vou apresentar o confiabilismo no último vídeo dessa série, e aí nós também veremos que infelizmente, né, sempre existem os problemas. Não quer dizer que a gente tenha agora chegado ao paraíso, esteja tudo resolvido e a filosofia tenha uma resposta final. A gente elabora uma teoria porque a teoria anterior deu ruim, né? Deu muito problema, mas aí a gente descobre que a nossa nova teoria, infelizmente, também tem vários problemas. Então é isso que nós veremos ao final dessa série. No próximo vídeo eu vou deixar vocês só com problemas, infelizmente, sem nenhuma solução capaz de apaziguá-los, né? Mas é isso, espero que tenham gostado então de conhecer o contextualismo, e até a próxima aula.